Vamos lá, galera. Vamos começar aqui mais um labzinho ao vivo hoje aqui com o pessoal da Suntrain aqui. O Fábio já vai entrar e a gente vai falar, né? Hoje vai ser um assunto mais técnico aqui para a turma que está entrando agora aí. Já estamos aqui já ao vivo. Meu Fábio já entra. Hoje está eu e o Fábio aqui. Raonei aí entrou, bem-vindo. E a gente vai já receber o Fábio aqui para falar sobre verdades e mitos, né? Mitos e verdades de microinvestores e também de inversor central. A Raoni, inclusive, esteve com a gente hoje, né? Lá para poder passar um pouquinho ali de um produto ali, de uma qualidade muito acima da média do mercado. É o Fábio entrando ali, vamos recebê-lo aqui. Vantagens, desvantagens, os mitos, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Ó, Fala, vamos aí. queridos, boa noite. E aí, Fábio, beleza? Beleza, como é que estamos aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Inclusive, eu estava falando aqui antes de entrar aqui que a gente teve aí uma visita aí de um representante forte aí, a Unic, Exatamente, fico que muito cuida dessa parte importante. microinvestores deixa eu pegar aqui a marca aqui que eu. Entende, né? E fez. Fico muito feliz do amigo Rani estar aí com a gente, aí vai fazer a participação. Vai, Rani, para a gente falar um pouco sobre a tecnologia desses microinvestores. É isso aí. Chama aí que a gente coloca aqui também para falar, acho que a gente está aqui É para isso aí, compartilhar com conhecimento. vai Ó, trazer amigo, vamos conteúdo aí para a lá. gente aí, tamo junto. Se Bora. você Quem, estiver aí, entra aí então, logo aí, bora. Rafael, Puxa, vamos, entra vamos aí, que a mandar a gente já galera, entra né? junto aqui. Ei, Isso vamos aí. chamando a galera aí, né? Vou chamar a galera aí, E vai ser quente. para tirar dúvida nesses investidores aí, Isso. para poder o pessoal saber dimensionar, né, a melhor solução ali para o cliente ali, custo-benefício, né, Fábio? Porque às vezes não é só, às vezes a melhor solução não tem o custo que atende ali o bolso do cliente, também a gente tem que avaliar todo um cenário aí, né? Exato. Hoje, deixa eu até começando aqui com uma pergunta contigo aí, o Fábio. Hoje, né, manda um oi aí que você entra na live aqui com a gente. Sônia, manda logo É, aí que é, hoje o é, conteúdo é você que domina. A gente está aqui para colocar a nossa prática aí do dia a dia, mas você tem a melhor carta do baralho no momento, né? A tecnologia dos microinvestores que a gente vai tratar hoje, né? Tem um certo player de mercado aí que tem vantagens acima dos outros, né? Apesar de ser a tecnologia jamais tome aí. avançada, os conectores desse cara aqui, ó, os microinvestores desse cara aqui são os melhores aí Deixa, na prática deixa, aí para nós instaladores, né? A gente vê aí deixa a na concorrência, prática. hein, Boa Fábio? noite aí, meu querido. Seja bem-vindo. Deixa a concorrência literalmente cabelo em pé, o cara. Não tem. Opa, Tivemos obrigado lá aí, hoje. eu entrei aí para prestigiar vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Fiquei sabendo agora, né, nos stories aí inclusive do Henrique aí, vocês falando do microinvestor. Eu falei, cara, eu tenho que participar, que eu quero ver aí como é que a galera vai se comportar. Exatamente, Show né? de A bola. nossa proposta aqui é falar um pouco hoje sobre os mitos e verdades aí, né? Desde investidores centrais, microinvestores, né, Rani? Então, a gente preparou algumas lendas aí do mercado aí, né? Pô, E vamos falar um pouco sobre, né? E a gente vai deixar um tempo aí para falar um pouco também dessa revolução que a ênfase está fazendo aí, né, no mercado. sim, claro. Pô, Como que, só letra o nome certinho que chama aí a marca? É em inglês, né? fez. É, em fez, Phase. ó. Uhum, Phase. exato. ênfase aí, mas é em phase. É, Isso aí. Justamente. é, Bom, Brasileiramos já, né? é. exato. Rony, antes de você perguntar algumas coisas para você falar das grandes vantagens que tem o microinversor, porque qual que é a ideia nossa aqui da Suntraining, né? A gente levanta aqui uma bandeira na Suntraining, que é passar conhecimento. Não importa de onde que ele vem, do concorrente A, B, C, D, né, do integrador A, B, C, D. Aqui é troca de conhecimento para a gente poder transformar esse mercado solar de um mercado mais
mais qualificado, mais preparado. Então, a ideia nossa é esse bate-papo aqui hoje aqui. E aí eu queria começar uma pergunta primeiro com o Fábio. Fábio, hoje como que é a quantidade proporcional em relação ao que você instala hoje de microinversores, né, e também de inversor central? Uma porcentagem é 10, 20, 30, 50? Me explica para a turma aí. E por que tem essa diferença tão grande de um para o outro? Tá, o Rafael, é interessante a gente entender isso aí, né? Mais ou menos qual é a proporção ali. O mercado realmente é um mercado que está em constante mudança e atualização, né? Então tem vários players aí que já atuam com microinvestores fortemente, dão preferência a trabalhar com microinvestores, né? Então na área residencial principalmente e condomínios, né? A gente tem utilizado muito tecnologia de microinvestores, mas ainda tem uma adesão, tem locais, eu vejo cada vez mais assertividade das engenharias no uso das duas tipologias, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Que cada uma dessas tecnologias, uma não ultrapassa a outra em nível de tecnologia, mas sim elas têm características para cada tipo de cliente, né? O investidor central, por exemplo, ele tem as suas características, por exemplo, onde o cliente tem um telhado de água única, onde eu não tenho muitas divisões de trabalho ali, muitas possibilidades de sombreamento, de sujeira ali, ele é aplicável, super ótimo. Mas ele é ainda melhor para usinas de solo, por exemplo, onde eu tenho todas as mesas, todas as bandejas ali, posicionadas na mesma orientação, na mesma tipologia. Então, os investidores centrais, hoje o mercado já vem amadurecendo e observando que ele é mais interessante nessas situações. E uma situação de econômico-financeira, né, aí, a gente vem vendo que os preços dos microinvestores vêm baixando e alcançando ali mais ou menos a margem dos investidores, né? E os integradores também entenderam que com o investidor central eu tenho ainda um custo adicional para poder fazer infraestrutura, fazer cabeamento, fazer toda a parte de conexão com o cliente ali no momento final da instalação. Então, além do preço do kit, eu ainda tenho um preço agregado ali adicional de material e mão de obra também, né? Já que o microinvestor é mais barato até de instalar, né? A proposta, a tabela de instalação para microinvestores é diferenciada, já que a gente já desce com a parte de cabeamento corrente alternada, às vezes já na infraestrutura do cliente, o que diminui muito os custos ali com o material e a mão de obra também, né? Então, cada situação hoje tem que ser estudada. O que eu lamento, muitas vezes, Rafael, só antes de concluir a tua situação aí, é que tem ainda alguns players, alguns fabricantes que se amarram à inversão central, né? Tem uma tipologia engessada que só trabalha com inversor central. Não tem o fornecedor, muitas vezes não tem nenhuma opção de microinvestor, de otimizador, né? E a gente tem vários desses no mercado. E não deveria ser assim. As duas tecnologias, ou até mais tecnologias envolvidas com a inversão, a conversão de corrente contínua e corrente alternada, elas se adaptam em diversos momentos. E hoje a gente tem um momento muito interessante de competitividade de tecnologia, né? Então, eu vejo que hoje, eu diria que as instalações residenciais elas estão sendo feitas mais com microinversores, por todas as facilidades. Eu diria que está passando 60%, 80% das residências estão sendo feitas com microinvestor, pelo menos com o pessoal que eu trabalho, né? E os investidores centrais estão ficando para estruturas maiores, para estatais, industriais, de solo, usinas, né? Eu vejo essa tendência já, principalmente por conta dos preços, nesse momento, né? O microinvestor tem sido o kit mais vendido, digamos assim. Deixa eu só para mim terminar esse assunto. É mais rápido você instalar o micro ou você falou aí, eu não peguei. É o micro ou o inversor central? O microinvestor, basicamente, ele vai te possibilitar utilizar as infraestruturas do cliente já existente na casa. Então, com o investidor central, eu já tenho que construir essas infraestruturas, né, para passar cabeamento. Então, isso é a grande diferença ali na hora prática, né? Então, é onde a gente vai tomar mais tempo e mais material. Então, o investidor central demanda mais mão de obra e material, e o microinvestor normalmente menos, né? No contexto geral,
ele pode, no microinversor, pode até custar um pouco mais caro o kit do que o investidor central, mas na hora final da instalação, você vai gastar menos, né? Você vai ter que simplesmente comprar fio e disjuntor, né? No investidor central, você vai comprar vários outros materiais. E aí eu faço a pergunta e passo para o Raoni agora, né, Raoni? Microinversor é tudo igual, né, cara? Tem diferença, o que vale é o que é mais barato, não é isso? Não, não, não. Não vou nem usar esse termo porque é um termo de concorrência, né? Que microinvestor não é tudo igual, mas complementando aí a fala do Fábio, o Fábio fala muito na linguagem de pesista, né? E isso é bem, bem engraçado. Mas trazendo aqui para a nossa linguagem mesmo do cliente final, para o integrador, realmente ele verifica preço, mas nós, como fabricantes de microinversor, e o microinversor surgiu para trazer segurança, né, às instalações, a segurança aos consumidores. Por exemplo, o microinversor ele não trabalha, como o Fábio falou, em corrente alternada. Hoje, você monta um sistema de inversor string, você traz todos os cabos de corrente alternada para dentro da residência do cliente. De repente, você traz toda a corrente alternada para a garagem do cliente, no qual aqueles fios podem estar expostos. E ali a gente está falando de 600 volts, 800 volts ou até mais. Então, isso, se você levar um choque de 600 volts, cara, você fica desse tamanho aqui, preto. Então, você vira churrasquinho. Então, o que, que a gente traz? A gente traz segurança. Então, hoje, nossos microinversores da Enphase, por exemplo, eles têm um desligamento rápido, que é o Rapid Shutdown, né? Então, eu trabalho com eles só em corrente alternada. Nos Estados Unidos, Rafael, não pode ser instalados inversores string em telhados, né? Aqui no Brasil já tem normas no Mato Grosso, por exemplo, que sistemas abaixo de 10 kW postos de gasolina não podem ser instalados inversores string, exatamente porque ele traz essa segurança. Então, eu acho que antes da gente, e essa live é muito boa, porque a gente precisa levar isso para o cliente final. Cara, você está colocando um sistema que ele vai trazer um risco, né? Se for mal instalado no inversor string, para sua família. Você tem aqui o seu bem precioso, que é a sua família. Se pegar fogo aqui e for no imóvel, beleza, mas bem material a gente consegue. Mas e se seu filho estiver dormindo, foi meio-dia ali, aquele sono de meio-dia, onde o sol está produzindo, as placas estão produzindo mais por conta do sol, tiver um incêndio no inversor string, como é que faz? Por isso que nos Estados Unidos não pode instalar inversor string, porque já aconteceram óbitos de corpo de bombeiro, inclusive, que chegaram na residência, desligaram a energia, mas continua energizada por conta do inversor string. Então, por ter esse rapid shutdown, né, e o FCI, a gente traz essa questão de segurança. Então, o que a gente bate muito não é preço, é segurança, levar segurança para o cliente final, para a residência, se for um patrimônio, para o patrimônio do cliente. Então, é basicamente isso que a gente traz, tá? E assim, claro, falando, a gente está falando de tudo aqui, mas como o Fábio falou, alguns fabricantes, inclusive, vão lançar vários microinversores e vão trazer também otimizadores. O cara que não consegue trazer um microinversor, ele traz um otimizador. O que é o otimizador? Ele vai embaixo do módulo ali, mas ele continua em corrente contínua, né? Então, assim, ele vai otimizar a geração do cliente, mas se acontecer alguma coisa, ele continua em corrente contínua. Alguns, tá? Com exceção de uma marca bem famosa que ele baixa a tensão do módulo para 1 watts, tá? Então, tem 1 volts, na verdade, desculpa. Então, tem tudo isso. Então, a gente, né, os americanos se preocupam muito com a segurança, então traz segurança ao invés de preço, tá bom? Exato, exato. Esse valor é inestimável, né? Os microinvestores são verificadamente, né? São a tecnologia que traz maior segurança, né? E isso deve ser colocado na ponta do lápis também, né? No cálculo econômico, né, Rafael? Com certeza. E aí tem um ponto que eu queria, né? Hoje a gente esteve lá junto, né? Alguém esteve lá na Digital Connect e todo mundo está acostumado ali, né? A Enphase está há quanto tempo no Brasil? Só para a A gente. Enphase está desde 2021, tá? Rapidamente, por que a não veio para o Brasil antes? A Enphase, ela é uma empresa de capital aberto na NASA, que é uma bolsa
de Nova York. Então, ela não veio para o Brasil porque não tinha segurança jurídica. Então, não faz sentido eu abrir uma empresa em um lugar no qual a ANEEL poderia dar uma canetada na gente a qualquer momento. Então, quando teve a 14.300 foi aprovada que ela ia ser sancionada, aí aconteceu todo esse trâmite da Enphase entrar no Brasil, tá bom? Antes de Muito 2020. legal. Sim, Legal essa atitude, né? De uma a empresa empresa. recente, né? Isso, Exatamente. Uma isso. empresa recente porque assim, é uma marca que está começando a criar força e conhecimento agora. E é engraçado porque assim, engraçado não, é uma prática do mercado porque todo mundo consegue o microinversor, conhece o microinversor pela quantidade de quatro placas, em quatro placas, oito placas, né, o Fábio? Você tem quatro placas, oito placas, quais as outras opções aí? Tem mais, tem de Tem, duas tem, placas também que As você... modalidades, os modelos que a gente já vem encontrando no mercado aí desde 2018, 2019, quando apareceram ali os primeiros, né? São de uma porta para dois módulos, duas portas, né? Quatro portas, e agora no lançamento aí de mercado com quatro portas para até oito módulos. Mas a proposta da Enphase é revolucionária, como realmente eles dinamizam a coisa, né? Quando é um para É um? um projeto E feito um para um? diretamente do zero, né? Feito a partir do zero, do escopo zero, e é um produto diferente de todos os outros concorrentes, né? Desde a tecnologia de comunicação, de geração individual dos painéis, é realmente diferenciado, e para o técnico instalador que não conhece essa marca aqui, ó, tá perdendo a atualização do momento, né? Aprender a instalar esse tipo de equipamento, que é diferente dos outros microinvestores, né? Entender um pouco mais, ter uma oportunidade, de repente, até de participar do treinamento imersivo lá dentro da ênfase, do pessoal da ênfase, né? Que tem escritório aqui em Brasília, né, E meu querido? Brasil 21, tá do lado da Torre de TV, nosso escritório aqui é aberto a público, quem quiser visitar, tá? Temos CNPJ no Brasil, como eu expliquei pro Rafael mais cedo, então a gente tem uma segurança muito forte aqui no Brasil e é um para um. Esse é o nosso microinversor, então é aquela coisa. Muita gente Raoni, pergunta Raoni, deixa eu só te perguntar, é o único do mercado que é um para um, que realmente eu até conhecer vocês eu nunca tinha só, visto. somente a Enphase trabalha com essa tecnologia de um para um, tá? Muita gente fala, mas você tá. Pessoal, só para assim, é um módulo, só para ficar claro aqui, desculpa, porque quem está entrando agora, né, que é um para um que pessoal, é um inversor para um módulo, para cada módulo. Exatamente. Então, Um essa é a microinvestor tecnologia para da cada Enphase. módulo. Exatamente. Porque assim, o que é visto, o Rafael, e quem é engenheiro sabe disso, o maior inimigo aí da eficiência de equipamentos eletrônicos é a alta temperatura. Então hoje, por exemplo, na hora que eu saí da empresa de vocês, eu fui pegar meu notebook para tentar fazer alguma coisa, não consegui, porque ele estava muito quente, então ele não ligou. Então, hoje os microinversores, você concorda comigo que se você tem um microinversor com 8 módulos em cima do telhado, você tem um inversor string em cima do módulo, em cima do seu telhado, né? Então ele trabalha muito e a alta temperatura dele sobe, com isso a eficiência dele cai. Por que a Enphase nunca criou um microinversor para 2 ou para 4 módulos? Porque primeiro que a gente tem a menor taxa de falha do mercado, então é 0,05% a taxa de falha do mercado da Enphase. Por quê? Porque, cara, ele é todo de polímero, então essa parte aqui de alumínio é uma parte que é só para fixar no trilho. Então, a troca de calor dele, IP66, Rani? Ele é IP66, né? P67. 67, ó. É submersível, Rafael. Ele é Sabe o que IP67. é a prova d'água? O relógio submersível? Ele Aí, tem sabendo, fica irmão. teste por 21 dias submerso a 1,5 m, tá? De profundidade, tá? 21. Então, tem muito isso. Então, assim, a Enphase até tentou trazer um microinversor, tentou fazer o IQ8D, que era para 2 módulos, mas não foi possível porque com alta temperatura ele trabalhava mais, né? Então, para alta temperatura ele subia e perdia a eficiência e passou de 0,05 a taxa de falha. Então, por isso que cancelaram em setembro do ano passado e continuaram só com um para um, tá? Eu acho fantástico essa questão de ter um microinversor, um componente para cada módulo, porque diminui ainda mais aquela máxima de centralização da geração.
né? Porque se você tem um inversor central, vamos falando aqui do tema, né? Se você tem um inversor central, e ele tem um dano, que seja numa porta, ou que seja um componente que seja, você tem que retirar todo aquele componente que às vezes está convertendo 30 kWh, 150 kWh, que vai dar já tantos mega mês para o cliente ali, e você vai deixar de gerar tudo isso, às vezes por causa de uma porta, um arranjo, uma placa que danificou, né? Aí você tem um microinversor, que por prática, que os atendimentos que a gente já teve, né? Você ainda acaba numa usina pequena que o cliente tem ali 12 módulos e você tira um microinversor, já é um terço a menos de geração que ele já tem, né? Então, por causa às vezes de uma porta que danificou, né? A maioria do atendimento que a gente pega desses microinversores são 4 portas, a gente identifica uma porta daquela danificada, tem que tirar o equipamento, encaixar, botar numa caixa, enviar para manutenção. 15, 30, 40 dias depois que eles mandam o equipamento para a gente recolocar. Então a geração do cliente fica prejudicada ali, às vezes, em um terço, na metade, por conta da situação. Enquanto na situação da ênfase, não, um elemento danificado, apenas um elemento, apenas uma placa, uma parte, né, um décimo, uma parcela pequena danificada. Então eu acho muito interessante essa divisão maior ainda dos relés, das MPPTs do sistema, né? E além de que, acredito com certeza que a eficiência de geração é maior ainda, né? Tem algum parâmetro, alguma comparação com microinvestores de mercado, Rani? Temos uma comparação, claro que assim, o nosso micro ele é limitado em potência, né? Por quê? Porque é uma coisa americana, como eu expliquei hoje para o Rafael, lá nos Estados Unidos, eles não é só potência de módulo, lá tem muito a ver com peso, né? Por conta das casas todas de madeira, então tem isso, a pessoa tem que poder carregar um módulo e tal, mas temos já, então assim, a gente está bem acima do esperado, por quê? Por conta da alta temperatura. Então, o nosso microinversor ele começa a perder eficiência com 90 graus internos. Então, cara, 90 graus internos é muito quente. E os outros microinversores, né, concorrentes, com 62, 65 graus, eles começam a perder essa eficiência. Por isso a gente tem esse ganho aí, tá bom? Muito bom. E só falando aí, né? Por exemplo, se for concluir o que você falou, se for instalação de 8 módulos, o cara perdeu metade da geração se ele tiver um micro com 4 módulos, né? Uhum. Um problema no MPPT de um micro desse. Se for, não cita tanta diferença se for numa de 50 módulos, porque aí vai tirar 4 ali, mas se for numa de 8, ele perdeu metade da geração. Tá? Exato. E aí, no caso do, Rony, no caso do, claro que tudo tem custo-benefício, né? E o quantos por cento que fica mais oneroso, né? No caso. Vou fazer essa conta aqui quando você estava conversando. Já sabia que a gente ia falar. Deixa eu só fazer uma pausa antes de você falar do preço. E a turma que entrou aí, a gente está falando sobre os mitos e verdades sobre microinversores e microinversor central. E você falou que ele suporta aí, o Enphase suporta até 90 graus, mas eu estou indo para um lugar ali que talvez pode ter um probleminha aí nesses 90 graus. Estou indo para Palmas amanhã, vai chegar, dependendo da época que você vai ali, vai beirar, viu? Mas embaixo do telhado não tem isso. Indícios de pesquisas, eles têm pesquisas que falam que o máximo que já chegou em temperatura é 20 graus acima da temperatura ambiente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem ali 40 graus lá, ele deve ter chegado ali a 62, máximo 20 a 26 graus, se eu não me engano, chega a 26 graus. Para chegar a esses 90 graus é submetido dentro do laboratório, né? Dentro de laboratório. Eu tenho caso aqui, pesquisando muito aqui no nosso monitoramento, que também é o diferencial. Tem um caso no Piauí que a gente tem um micro lá, uma instalação muito grande, que são 140 micros, que infelizmente o cara não deixou o espaçamento entre os arranjos, e esse micro ele chega a 85 graus, 86, mas você vê que ele não tem derrate, né? Então ele continua gerando ali o que ele tem que gerar, e é bem interessante isso. Eu gosto sempre de mostrar. Ele serve de experiência, serve ali de estudo, né?
Exatamente. Então, o nosso monitoramento ele já fala tudo. Então, assim, o cara só volta na obra se o problema for físico realmente, entendeu? Então, o nosso monitoramento ele monitora consumo, produção, importação e exportação. Então, acabou aquele negócio de você, integrador, ficar falando, contratando uma pessoa para pós-venda para ficar fazendo cálculo Tá. de simultaneidade, entendeu? No nosso próprio Vamos, aplicativo. deixa eu puxar esse gatilho aí para a gente falar agora um pouco. A gente falou um pouco desses parâmetros de conversão direta, né, dos investidores central, microinvestores e da tecnologia um a um da iFace. Agora vamos falar aqui dessa questão de monitoramento, né? Hoje mesmo eu passei o dia enrolado lá no monitoramento, meu Deus do céu, né? Investidorzão de 75 kW, uma anteninha só, né? Só tem um ponto, inversor central. Então, é bem complicado quando você não consegue conseguir o sinal do Wi-Fi, não consegue local uma roça, né, uma fazenda. Então, você já tem que botar roteador, tem que botar repetidor. Já, às vezes o cliente, no caso lá, o cliente tem o ponto de internet, mas se for um lugar isolado, o cliente já tem que contratar um ponto de internet, já tem toda uma situação ali que demanda, né? Então, investidores centrais, a gente tem essa situação ali. Eles, além de ter essa característica de ter circuitos de strings, volumes de placas associadas em série para formar os circuitos que alimentam os strings, né? Eles têm aí essa característica de monitorar somente a potência, muitas vezes a potência total do inversor, né? Os sistemas, o software de monitoramento, os sistemas de monitoramento de investidores centrais, eles são muito limitados nessa questão de observar a potência gerada instantânea. Muitos deles não têm nem opção de se observar ali em específica a opção de geração por MPPT, por porta ali, né? Então, no monitoramento através dos sistemas, ali às vezes você ainda consegue ver alguma coisa no IHM, na interface, na telinha do inversor ali, mas informações pontuais. Já os microinvestores, eles vêm com essa proposta já, essa situação já aprimorada, já algumas falhas melhoradas ali, né? Vários players do mercado você consegue ver a geração individual de cada painel, né? Sempre que eles são ligados separadamente em cada porta, né? Tem alguns players do mercado que a gente associa 2 painéis para poder alimentar uma porta, então você já não tem esse monitoramento individual, né? Mas você consegue ali, por exemplo, já saber mais parâmetros de tensão e corrente e a porcentagem de geração individual de cada porta desse investidor, certo? Mas ainda estamos apegados a essa situação de ponto de rede, rede Wi-Fi do cliente, né? Conectividade entre os microinvestores também. A gente tem uma certa marca aí que tem muito delay, muito probleminha ali na conectividade de certos produtos, né? Então, a ênfase, eu enxergo esse também como um grande diferencial, já que a comunicação da ênfase, né, é diferente de todos do mercado. Alguns aparelhos que a gente vê no mercado é comunicação via Wi-Fi mesmo, outros são via Zigbee, né, que é uma tecnologia de comunicação da internet das coisas, mas a iFace vem com a tecnologia totalmente diferente, né, Rani? Que transmite dados através de frequências diferenciadas ali na própria rede elétrica, né? Não dependendo de redes, redes de ondas, né? Como Wi-Fi e Zigbee, mas sim cabeado, né? Por pulsos elétricos. É muito interessante. Né? Conta um pouco mais para a gente, Rani, dessa conectividade do sistema de monitoramento da ênfase. Então, hoje todo o nosso... Você pontuou bem que, sem contar que as barreiras, né, para essas Zigbee e para o Wi-Fi, elas são uma tragédia, né? Então, assim, você não consegue, se você tiver muita barreira, você não consegue fazer com que o micro se comunique ali com a rede de internet. Então, a nossa hoje ela é através de PLC, que é o Power Line Communication, né? Então, a gente são uma frequência, né, que você, igual você falou, de 110 a 120 kHz, que ela manda através do cabo CA. Então, você não perde comunicação. E se você perder a comunicação do Wi-Fi, que ele comunica com o nosso gateway, né, que é o nosso cérebro, que é o nosso monitoramento, o nosso gateway ele tem uma memória de massa, no qual ele fica armazenado até 400 dias ali, tudo que aconteceu, não só de potência e de energia, como frequência, temperatura, corrente CA, corrente CC, tá?
Então, Rony, você está dizendo que o gateway, que o monitoramento do nosso sistema, ele pode ficar offline ali durante um período, olha ele lá, ele pode ficar offline ali, a rede do cliente está offline durante um período, e depois de um tempo que voltou a rede, 6 horas, 12 horas, uma semana, ele upa todas essas informações Informações. Então, diferente, né? Não conheço nenhum outro dispositivo do mercado que tenha essa função, tá? Recuperar Tem, história. Raoni, essa parte aí é interessante, né? Você falar desse monitoramento e você dá mais detalhes de que É muito interessante você escuta entender isso daí, que Fábio, esse você vê cara bem. aí, esse cara aí é realmente o cérebro e um dos grandes diferenciais, né? Que, como a gente está entendendo aqui, a marca toda é estruturada de forma diferente. Então, esse gateway que a gente tem ali, ele é o cérebro mesmo e ele funciona como uma peça caríssima, que muitos engenheiros eletricistas têm acesso aí para poder fazer análises e poder até resolver problemas de fotovoltaica e de consumo do cliente ali, que é um analisador de tensão, um analisador de energia, Rafael. é, Entendeu? Esse equipamento ele tem características ali de até mesmo um profissional da área, de repente, comprar só o equipamento de monitoramento e os TCs, né, os componentes, para fazer análises. Né? Funciona da mesma maneira que um analisador de qualidade de energia. Né? Essa Então, peça aí, Raoni, essa pecinha que o Fábio falou do analisador ali, né? De elétrico ali, dessa parte elétrica. Ele faz essa função aí, essa peça aí? Não, ele não é para isso, mas ele também faz. é, Como que funciona isso daí? Explica. a Eu fiquei na ideia, dúvida quando a gente conversou hoje. tá? A ideia é a gente vender ele todo no nosso monitoramento. Para quê? Para ele ter um monitoramento via placa-placa, quanta placa gerou e etc. Tá? Até porque os 20 anos de garantia, que a gente pode falar daqui a pouco, que a Enphase tem 20 anos de garantia, ela está vinculada ao nosso monitoramento. Mas ela pode ser utilizado sim, que no caso, por exemplo, eu até cito muito isso, de uma distribuidora de bebidas no qual o pessoal faz um desvio, né, de energia, para a gente não falar outro nome. O cara vai lá, chega um lead lá no escritório, o cara trouxe a conta de energia de R$ 800, de R$ 1.000, e chega lá na distribuidora de bebidas, o cara tem case freezer, tem uma máquina de gelo, e esse consumo não bate. Então você pode colocar o gateway, né, com o analisador, com o TC, nas fases e medir o consumo do cara real. Então você consegue medir. E eu sempre sugiro que os fazer caras. um estudo, né? Usar ele já para fazer um estudo, entender a situação que está Se se fizer metendo. esse estudo, não faça esse estudo, não invente de colocar o TC no QGBT do cara. Coloca o TC no padrão de entrada, porque Padrão, geralmente né? Cada. é um pouquinho depois do padrão de entrada, né? Falei o gato, mas é o desvio. O desvio geralmente é ali depois do padrão de entrada. Então, isso realmente é um. E você já está 50% dentro da casa do cliente, tá? Você já entrou na casa dele, você já tem a abertura de falar com o cliente, já está com o seu produto lá colocado. Então, isso facilita até comercialmente aí nas vendas, tá bom? Mas dá para fazer, dá inclusive Não, isso é um gatilho muito bom, Rony, porque muitas vezes os integradores, o PVCista, ele ainda não se tocou, mas ele é um especialista em energia que a galera conhece. Então, às vezes, o cara vai entrar em contato contigo e ele falou, Fábio, antes eu só pagava R$ 800, agora eu estou pagando R$ 1.500. Aí. Eu acho que aqui está com alguma fuga, está com alguma coisa, me ajuda aqui. Muita gente entra em contato com a gente, não só para comprar um kit ou para fazer essa integração, mas muitas vezes porque está assustado, que teve um crescimento ali, teve uma curva muito avançada, e a gente vai lá e dá uma analisada, usa de equipamentos, às vezes até mais caros do que esse daí, para fazer uma análise mais precisa, e descobre que o cara tem uma fuga de energia, tem um boiler com problema, tem sempre algum vilão ali que está aumentando a conta de luz dele, e ou que o com esse consumo dele equipamento é simples, esse. né? Ou Com esse equipamento simples, você deixa lá instalado uma semana, 3, 4 dias, uma semana, você consegue dar um atendimento diferenciadíssimo para aquele cliente, né? E uma coisa que eu falo também, o Fábio e Rafael, é assim, você pegou, vou dar um exemplo simples aqui para quem instala, né? Você fez uma instalação com inversor string, que só tem 2 MPPT, você usou 50% do oversizing desses MPPT, desse inversor string, e o cliente
é natural que ele aumente o consumo dele depois que coloca energia solar. E aí ele vai atrás de quem? Vai atrás do integrador, né? Ah, ou você dimensiona aí, se for um cara que tem consciência que ele aumentou o consumo dele, ele fala, cara, eu quero colocar mais módulo. Pô, e agora? O que eu faço? Eu vou lá, coloco mais módulos com microinversor de potências diferentes e já consigo analisar a rede dele com o gateway, colocando os TC de produção e os TC de consumo. Entendeu? Então, assim, Exatamente. é só para o Enphase que funciona? Não, eu posso juntar, porque o que eu vou estar passando aqui dentro é corrente, é fase, é uma fase. Não é o inversor da Fronius ou o inversor Glovat, ou seja lá qual for. Não, eu vou estar passando corrente aqui. Então, eu consigo pegar toda a produção do Fronius que está gerando lá com os microinversor agora e vou ter toda a análise dele. Então, ele pode fazer isso. Eu digo que você pode dar pegar esse cara aí do kit e vender muito esse kit aí também, viu, Hanna? Porque Que fica funciona mais, muito. Rafael, do que o cara pegar e falar assim, tá bom, então, o teu inversor é de 5, eu vou comprar um inversor de 8 com 3 MPPT. Que aí eu coloco duas que já tá essas placas de 340 que eu instalei em 2019 e coloco as de 550. Fica mais barato se você botar a solução da Enphase, para que aí você vai ter um monitoramento maior. E depois, se o cara quiser ir aumentando, ele vai colocando. Ah, vou colocar mais 4 placas esse mês. 4 placas. Ah, eu tenho duas de 330 e duas de 550. Bota aqui, não tem problema. Entendeu? Então a galera tem que pegar isso daí. É bom. Realmente é tendência, né? É realmente Uma uma pergunta. tendência, né, nesses próximos anos, acabar esse negócio de inversor central em residência. Vai ser microinversor e cada vez mais apontando para essa tipologia dessas qualidades diferenciais, né, da Enphase aí. Pergunta para a gente, Rafael. Curtou? Eu estou na dúvida. Qual que é o. Acho que na hora da reunião eu não estava lá, o Rony. Qual que é a potência máxima que o inversor suporta na questão da placa? Ele vai de Ele, quanto a quanto? ele deve respeitar, por ele ser 335, ele sempre vai crimpar e 335 é fato, tá? Mas ele deve respeitar sempre a corrente com circuito de 20 amperes. Então a gente não tem módulos hoje com corrente desse. Se eu pegar uma corrente com circuito, um módulo da Era que vocês vendem, deve estar ali em torno de 14.1, São 14.2 os mais, amperes. os mais altos do mercado já, né? Já estão Se eu bem. pegar um Vertex da Trina, por exemplo, para usinas de solo com inversor de 100, de 125, ele está trabalhando com 17,37 amperes. Então, assim, ele não tem restrição. Tem a nossa calculadora de compatibilidade de módulos. Compatibilidade não quer dizer geração, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ah, ele suporta um módulo de 650 da Canadian, por exemplo? Suporta. É compatível. Porque ele está respeitando a temperatura, está respeitando tensão e corrente curto-circuito. Agora, cabe ao projetista fazer estudos no PVSys, PVSol, softwares que traz isso que de geração, softwares de geração, que trazem isso para poder falar assim, cara, vai gerar isso aqui? Aí tem softwares que falam isso. Inclusive, na feira, na Intersolar, a gente vai lançar o próprio software da Enphase, que é o SolarGraph, no qual você consegue também Legal. desenhar o sombreamento, tá? Então, tipo assim, tem uma Legal. árvore aqui. Daqui 5 anos essa árvore vai crescer, eu já vou colocar um sombreamento aqui dessa árvore quando for crescer, e vamos ver o que ele vai gerar. E ele vai te dar o que vai gerar. Então, a gente vai lançar esse software e já vai estar disponível aqui no Brasil para isso, tá bom? Então, Muito assim, bom. é compatível, respeitando a tensão e a corrente com circuito de 20 amperes, tá bom? Só Excelente. fazendo um comentário aqui, o Lucas passou que teve a comissão do meio ambiente com a ministra Marina. Legal saber, Lucas. Vou marcar depois na live aí para entender como que tá esse cenário. A gente vai pesquisar ali, se você puder mandar lá, mandar informações aí para depois a gente falar como está esse cenário aí na parte das mudanças aí, que é bom para todo o mercado, né? O governo está com alguns projetos aí, que depois a gente vai passar aqui na Suntrade. Mas como o assunto hoje é voltado para a parte de microinvestores e investidores central, a gente vai ficar mais voltado para esse assunto aí. Mas acabou que a gente falou muito do microinvestor, né, Fábio? Isso. Mas assim, o investidor central vem a questão do custo ali para a gente, quando é bom
vai rápido, já estamos em 42 minutos aqui, para a gente poder, já está assim, perto já do final da nossa live aqui. Olha, fica aquela questão de preço, né? Obviamente que é tudo muito bonito, funciona muito bem, mas no final das contas, quem vende o produto, a gente que está lá na ponta, né? A turma que está aqui participando da Santrina, que é a parte comercial que está ali no cliente, o cliente, ele obviamente vai questionar a qualidade, mas o preço muitas das vezes é determinante, né? E hoje, como essa diferença de preço, né, que está de um microinversor aí, eu vou falar geral, se você quiser falar um pouco geral, Raoni, na questão Tem do uma geral, ou comparação ali do até e-Phaser que faixa comparado de aos outros potência. também, É. justamente. Uhum. Para a gente entender assim, diferença de mercado em relação ao que tem de mercado hoje com microinvestores e investidores centrais, e a diferença de microinvestores para microinvestores da Enphase. Tá, vamos lá. Vou responder para PUF, tá? Então, hoje está em torno de 8 a 10% para investidor string, tá? E relacionado a outras marcas de microinversor, a gente tá igual, tá? Ou, vou citar nome, a Persist e Roy Miles, a gente é o mesmo preço, ou 4% mais barato, tá? Com DI, a gente fica ali em torno de 11% mais caro, tá? Mas falando de preço e valor, o cliente final realmente ele vê preço de equipamento. Mas você, integrador que está assistindo, tem que entender que você não está vendendo só equipamento para o cara, você está vendendo produção de energia, está vendendo energia para ele. Então ele quer saber, Exatamente. no final das contas, ele vai chorar seu preço, vai botar seu preço lá embaixo do equipamento, mas quando a conta dele vier, que o sistema não estiver produzindo legal, por falha de equipamento, ele vai falar, pô, eu não estou produzindo energia. Não, mas beleza, lá atrás você escolheu equipamento, escolheu o preço. Então, existe essa diferença. Eu acho que é bom salientar para os integradores que existe essa diferença. Você está vendendo energia para o cliente. Então, você tem que escolher o produto que mais gera energia para o seu cliente, tá? Não só o equipamento. Então, isso tem que ficar claro para o cliente. E, então, assim, fala lá, cara. Eu tenho esse que meu concorrente tem e tem fez. É isso. Beleza? Exato. Raoni, mas deixa eu Eu entender, você respondo falou, eu sempre só respondo tirar uma dúvida aqui na questão do preço, fala. só para você entrar nessa parte. O 11%, Raoni, que você falou assim em relação aos investidores centrais, que você string, né? Você falou investidor string, eu estou sempre a gente está usando nomenclatura diferente, mas o pessoal entender. Mas 11% dimensionado para que tamanho de usina, né? Porque também isso vai fazer diferença. Tá, entre 8 e 13 e 15 kW pico. 15 kW pico, tá? Bem competitivo, né? Não, é bem competitivo. Senão ia mandar tirar. Você falou isso daí, aí, Fábio? Senão ia mandar tirar o meu inversor central lá de 60K, falei, pode botar tudo em phase lá. Não, realmente, Aí né? depende, Já cara, do ficou tamanho da pensado usina, né, galera? na próxima etapa do projeto, né? Porque realmente a entrega, Rafael, quando você entende, ó, a entrega do equipamento é de 330 kW, mas, por exemplo, eu coloco um painel de 550, ele vai entregar por muito mais tempo, mais horas durante o dia, né? Então ele vai ter uma hora pico, né, de produção muito maior, diluída durante todas as horas de sol do dia. Então acho muito interessante essa proposta da Enphase. Eu acho que o mercado vai apontar para esse sentido, né? Onde a gente vai ter a modelação individual, tanto por questão de ampliação, que realmente é o desafio dos próximos anos. Quem já botou energia, aprovou, continua aumentando seus consumos e vai querer instalar mais, né? Às vezes o cara quer colocar só 2, mais 3, mais 4 placas e fez a ótima solução. E como o Rani falou, já consegui integrar o monitoramento no que já existe. Então vai trazer um valor agregado muito maior. Eu tenho um upgrade para fazer aqui na tua usina que vai vir com monitoramento que a gente vai conseguir entender tudo que você consome, tudo que você injeta no seu aplicativo. Então já é muitos diferenciais, né, dentro da plataforma só. E esse software que ele está falando agora, que vai lançar na feira, nossa, é magnífico. Eu tive acesso no treinamento dentro do escritório lá no P21
E você é louco, é software de R$ 1.200 anualidade, né? Eles vão botar na mão do integrador free para simulações e vender, para ajudar o integrador a fechar negócio, né? Exatamente. Essa é a ideia, tá? Falando de inversor central, também já vendi inversor central, tá? Inversor string. Hoje, para investidores, microinvestores, a gente traz essa questão da segurança. Claro, tem que ser estudado. Usina de solo, claro. Tem usina de solo da Enphase? Tem. Quantos? 93 kW-peak. É a maior que tem no Brasil, tá? Então, assim, não adianta a gente falar, porque, assim, investidor string tem que ser bem estudado também para solo, tá? Eu vou citar uma marca aqui que você não trabalha, mas existe um Frones, por exemplo, que tem de 50 e de 100, que ele tem o D e o P, que é a descentralizada e a centralizada. Então, quando o cara vai fazer a conta, ele só faz a conta da string box. Ah, o D, eu não preciso comprar a string box. Beleza, mas, meu irmão, o que tu vai usar de cabo CC não tá no GBIV. Então, é melhor tu pegar, fazer uma conta certa para ver quanto de cabo metálico você vai usar, né? Porque a Fronius, ela deixa você usar em inversores strings esse cabo metálico. Não precisa você usar um cabo de cobre, que geralmente o cara vai fazer a conta de cobre e vai ficar mais caro do que o cabo CC, óbvio, né? Sim. Mas é isso que o cara tem que fazer conta. Ele tem que saber fazer a conta da usina dele de quanto que ele vai gastar de cabeamento. Pô, eu tô economizando só na string box. Tudo bem, mas eu vou fazer um abrigo. Eu posso ter esse inversor embaixo da minha bandeja aqui e meu transformador tá aqui. Cara, quanto que eu vou gastar de cabo só para ligar esse transformador? Pô, eu vou pegar, fazer um abrigo e levar tudo para lá. Quanto que eu vou gastar de cabo? Essa conta tem que ser feita, pessoal. Tem que ser E feita. realmente muita gente peca nas miudezas, né? Nas miudezas, não bota na ponta do lápis, quer ganhar orçamento no grito por causa de preço. E realmente, né, o que eu ia colocar naquele momento, os integradores que querem ter vida dos seus negócios saudável aí no médio e longo prazo, eles têm que se focar em se tornar companhias de energia, sem dúvida, de engenharia para companhia de energia, com essa seriedade, né? Porque o cliente conta com você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E você tem que estar cada vez mais profissional, elevando sua empresa a um outro patamar, realmente. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando ele for fazer o upgrade, ele quer encontrar uma empresa de alta eficiência. Fala, pô, foi bom ter investido nessa empresa aqui, ó. O cara cresceu, me acompanhou durante a vida útil, vou fechar com ele de novo o upgrade. Né? Agora, se você vai deixando o cliente na mão, né? O que a gente mais atende hoje é o que eu chamo desses clientes à deriva, né? Cliente que o integrador abandonou, que a empresa quebrou, que o cara não mexe mais com isso. Então, tanto é importante educar o cliente final e mostrar que, às vezes, você está fechando com um concorrente que é mais barato, mas aquele cara não vai estar aqui para te atender daqui a 5, talvez nem daqui a 2 anos. Então, profissionalizar os nossos negócios, observar que estamos indo num caminho de longo prazo, né? Uma estrada longa, e se todos souberem aproveitar, tem emprego aí para muito tempo, né, Rani? Então, é só uma questão de enxergar a longevidade do negócio. Se você trocar a sua qualidade de longo prazo por preço hoje, você não vai conseguir manter o seu negócio daqui a 2 anos, quando tiver tendo ali toda a dinâmica da coisa mesmo, né? Eu vejo a galera pecando muitas vezes nessas questões básicas, porque se você vai ficar já leiloando com o cliente esses detalhes agora na hora do fechamento, não jogando o jogo limpo, por exemplo, não explica para o cara que vai ter que fazer uma manutenção, que ele vai ter um custo ainda, vai ter, de repente, ali um custo semestral, anual, para fazer uma manutenção, uma limpeza decente, para a coisa ficar... Para ele ter uma qualidade daquele imóvel, né? Eu gosto do Henrique, que o Henrique, ele fala muito dessa situação. A gente não está vendendo só energia solar, a gente está vendendo um imóvel que valoriza, né? É um imóvel que o cara bota em cima do telhado dele e que ele valoriza a cada momento que ele está ali limpinho, bonitinho, gerando, né? Então, é muito interessante vender mais valor do equipamento e menos desconto, né? Não é desconto que vai fazer a diferença final para o cliente. Já é de graça, né? Eu costumo sempre dizer, se você diluir o preço do sistema em 10 anos, né? Você é doido, é de graça. Sai de graça para o cliente final.
eu ainda falo mais uma coisa, só para deixar uma deixa aí, deixar o Rafael falar, porque só nós dois estamos falando, né? E eu ainda boto um Vocês negócio são aí. especialistas. Se você não quer passar, não quer fazer tudo isso que o Fábio falou em pensar no longo prazo, pense no curto prazo dessa indicação da venda, entendeu? Faça uma venda assertiva, faça uma instalação boa, não deixe que o seu terceirizado, sei lá, fique fumando em cima do fume, deixa pitoco de cigarro em cima do telhado, quebra telha, entra com sandália suja dentro da casa do cara, tem um banheiro lá, o cara vai lá, mija tudo no chão. Não deixa que, já que você não está pensando no futuro, né, de 20 anos, de 10 anos, que se for da garantia, desculpa o palavreado, mas pense na indicação da venda, cara. Entendeu? Exato. Certinho, pro cara ter que te indicar, tá bom? Porque aí tu vai ganhando mais credibilidade, vai ganhando cliente, cara, tu vai procurando se profissionalizar, né? Ninguém nasceu sabendo de nada, tu vai procurando se profissionalizar com aquele errozinho ali de trás, entendeu? É só isso que eu queria deixar aí para completar a fala do nosso amigo Fábio. Tamo junto, meu querido. Show de bola. Galera, ó, já estamos no final aqui, então, assim, quem quiser saber, né, mais alguma coisinha, entra lá no nosso grupo lá, que o Fábio está lá para tirar dúvida. E o que a gente não souber, tem um grupo do Instagram, do WhatsApp aí que está aí entra aí no nosso Instagram que tem um grupo, né? Geração Treine, que lá a gente está sempre postando informação lá para a galera. A gente tem uma turma agora em setembro, tá? Uma turma presencial que está aí chegando aí, né? Fábio, tem uns dias aqui, quais são os dias aqui que eu não anotei aqui? Agora, setembro, dias. Deixa eu pegar aqui. Dia 7, 8 e 9, né, Rafael? 7, 8 e 9? Deixa eu só confirmar aqui. Cuidado. Oi? Tá bem perto aí, né? Porque semana que vem tem a feira também, né, galera? Cuidado com essa data do dia 7 aí, que é feriado, viu? Ah, é dia 7 de setembro. Não, então não é 7 não, não é 7 não. Eu acho que é depois, Fábio. Deixa eu... Mas tem aí, pessoal, tem no grupo aí, porque eu... É dia procurando aqui, mas não tô achando aqui o... 16. Acabei de confirmar aqui, ó. Pronto. 14, 15, 16. Imersão Temos prática aí, né? Training. Depois do feriado, galera, né? No link, entra no perfil da Suntrain aqui, clica no link que eu te espero lá no grupo. Gostaria de agradecer enormemente ao nosso brother Runner aí, teve presente trazendo aí esses microinvestores aí que sou fã da marca, sou fã da atitude da marca, os diferenciais são notáveis, né? E eu gostaria de ver cada vez mais a presença aí de equipamentos de tão boa qualidade e da marca também. Aí nas instalações, aí, cada vez mais a gente torce para que ela tome mais espaço, traga preços mais competitivos para a gente poder ver mais presença aí, né? Tamo junto aí, querido. Isso aí, Raoni, obrigado, meu irmão. Aí, vamos deixar salva lá na plataforma, porque foi muito bom aí. Boa noite, bom descanso a todos. Beleza, a gente se encontra na feira, Raoni, e a gente amanhã tem live de novo, galera. Um abraço aí e boa noite aí. Bom descanso. Valeu, tchau, tchau.